Amém, querido? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia já comigo em Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 2. É um texto bem conhecido das Escrituras. E a palavra do Senhor diz assim. Acho que estão pedindo para acender. Olha, agora eu estou vendo vocês, gente. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu queria começar dizendo para vocês, sendo muito sincero, que por muito tempo isso para mim foi um texto difícil de ler, foi um texto difícil de entender, e vou confessar, foi um texto difícil até de acreditar. Porque Tiago começa dizendo que a gente deve ter não só como motivo de alegria, mas como motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que ninguém reivindicou essa promessa de manhã. Falou: Deus, em nome de Jesus, quero reivindicar Tiago capítulo 1, vem em mim toda tribulação, prova, dificuldade. Tenho certeza que ninguém orou isso. Até porque esse é o tipo de promessa que ele se cumpre sozinho, não é? A gente nem precisa pedir, não é verdade? Agora, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai perceber que Tiago não está falando de um prazer masoquista, do tipo que eu gosto de me lascar. Mas Tiago está dizendo que a prova da fé é importante, porque ela vai gerar algumas coisas em nós. Então ele diz que a prova da fé produz perseverança. Ele diz que essa perseverança deve ter uma ação completa. E a perseverança que vem de quando a nossa fé é provada, nos leva para um lugar de maturidade e integridade, aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só pode, como ela deve e ela vai ser provada. Eu acredito que toda vez que a gente fala de fé, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras que a gente usa muito no nosso vocabulário cristão, como amor, esperança, aonde a Bíblia não traz uma definição do tipo dicionário, isso é aquilo. A Bíblia traz uma definição exata do que é fé. E isso está onde? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, se puder, abra rápido comigo. Meu Deus do céu, isso aqui é uma taça chique. É quase o cálice sagrado. Hebreus 11, 1. É um texto muito conhecido. E a palavra do Senhor diz: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, de coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Queridos, talvez isso seja muito pessoal, mas eu quero também confessar para você, que muitas vezes eu li esse texto, e a impressão que eu tinha, é que em vez desse texto provocar a minha fé, ele diminuía a minha fé. Por quê? Porque muitas vezes eu olhei para esse texto e Deus falando que a fé é certeza e convicção. E quando eu olhava para mim, não é que eu não encontrava fé, eu encontrava fé. Mas olhando com sinceridade para dentro de mim, essa certeza, essa fé, ela não era toda certeza e convicção. No meio do pacote existia dúvida, insegurança, incerteza, medo. Então muitas vezes eu olhei para esse texto e eu pensei: Deus, se a fé que o Senhor espera de mim
ela é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrada e talvez vai dar ruim. Mas eu acredito que isso acontece, querido, porque muitas vezes a gente tem uma visão errada daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Muitas vezes nós temos uma imagem de que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento estável, linear, uma fé onde existe uma ausência absoluta, completa, de insegurança, de incerteza, de medo, e eu creio que isso nem sempre expressa a verdade. Se a Bíblia diz que a nossa fé pode ser provada, é porque ela está sujeita à prova. E na verdade é justamente a possibilidade de a nossa fé ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos em que Deus dá para nós aquilo que 1 Coríntios capítulo 12 vai chamar de o dom da fé. E isso vem mesmo como um dom do Espírito, que é uma certeza, uma convicção completa, onde não tem insegurança, medo, incerteza. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu creio que isso venha talvez poucas vezes na nossa vida como realmente um dom. Talvez nessa altura você está ouvindo essa mensagem e você está pensando, o propósito do pastor é acabar com a minha fé hoje. Mas querido, quando eu olho para a Bíblia de capa a capa, ela é um livro falando de fé. A gente poderia resumir a Bíblia como um livro que fala de pessoas que creram e tiveram experiências com Deus. Então de capa a capa a Bíblia é um livro falando de fé. Mas mesmo a Bíblia inteira sendo um livro falando de fé, a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz um ranking dos maiores exemplos da fé das Escrituras. Isso está onde? Alguém lembra? Em Hebreus 11. Provavelmente a sua Bíblia vai trazer um subtítulo dizendo os heróis da fé. E esse texto é tão poderoso, mexe tanto com o meu coração, que chega uma hora que Deus fala para mim e para você assim: olha para essas pessoas, olha para o exemplo delas, olha o testemunho de vida delas, olha como elas andaram, como elas creram. Elas eram pessoas tão sobrenaturais em fé que o mundo não era digno delas. Isso mexe com o meu coração. Deus está dizendo que essas pessoas eram tão sobrenaturais em fé que o mundo não merecia a presença delas. Mas quando a gente vai, querido, mesmo para esses maiores exemplos da fé, eu quero mostrar para você que essas pessoas não apresentaram uma fé de um sentimento estável, linear, onde existia uma ausência completa de insegurança, incerteza, medo. Pelo contrário, eles apresentaram talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. E eu queria começar dando 3 exemplos. Logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão. A primeira coisa que Deus quer, quando quer iniciar o processo de tornar Abraão o pai da fé, a primeira coisa que Deus faz é colocar Abraão num lugar de incerteza. Deus chega para ele e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela. Deus está dizendo: sai do meio daqueles que podem te ajudar, que podem te dar suporte, de onde você conhece, aonde você tem sua família, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, saia do seu lugar de insegurança e vá para um outro lugar que eu nem vou te dizer qual é ainda. Deus jogou Abraão no lugar de insegurança. Mas Deus faz algumas promessas para ele. Deus fala: olha, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te dar ouro, prata, eu vou te dar servos, e eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra. Irmão, você sabe a história, a Bíblia fala que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, e alguns anos vão passando. Alguns anos vão passando, muitas das promessas de Deus vão se cumprindo na vida de Abraão. E eu não sei como foi esse dia na vida de Abraão, mas quando chega o final do dia, Abraão está chateado. Eu amo a sinceridade dos heróis da fé. A Bíblia fala que um dia Abraão está na sua tenda, ele rasga o coração para Deus. Ele chega para Deus e fala: Deus, o Senhor cumpriu muitas promessas na minha vida, o Senhor tem me prosperado, o Senhor tem me abençoado, eu tenho servos, eu tenho animais, eu tenho recursos. Mas ele diz assim: mas o que adianta
o Senhor tem me dado todas essas coisas, porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno chamado Eliezer. Ele está dizendo: o Senhor me deu todas essas coisas, mas o Senhor não me deu uma descendência para que eu tenha para quem passar isso. E Deus faz algo tão interessante. Deus fala para Abraão: Abraão, saia da tua tenda. Abraão sai da tenda, e eu vejo que Deus estava tirando aquilo que o pastor Casas estava falando, de tirar da sua rotina, daquilo que limita a sua visão, fecha você no seu contexto. Deus manda Abraão sair da tenda e fala assim: você consegue contar as estrelas? Eu lembro quando eu era criança, colava aquelas figuras no flanelógrafo, né? Sempre quando tinha essa história, eu chegava em casa à noite e tentava contar as estrelas. Eu imagino Abraão lá, 1, 2, 1221, 1222, Deus, me perdi, vou ter que começar de volta. Deus fala, e ele fala: Deus, não dá para contar. E Deus fala para ele assim, Deus leva Abraão a sonhar. Deus fala: Abraão, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. E a Bíblia diz que naquela noite Deus renova a promessa dele com Abraão e fala: eu vou dar essa terra aqui aos seus futuros descendentes. E Deus manda ele circuncidar a si mesmo, a todos os seus servos e a todos os seus filhos, mesmo sem ter filhos ainda. Queridos, só que os anos vão passando, e passam 5, 8, 10, cerca de 12 anos. E 12 anos depois a promessa não se cumpre, e Abraão e Sara tentam dar uma ajudinha para Deus. Quem é sanguíneo aí? Misericórdia. Eu digo que o sanguíneo é sempre feliz, né? Quem sofre é quem tem que conviver com o sanguíneo, né? Não. Aí, irmão, você já tentou ajudar Deus? Eu confesso para você, às vezes eu falo: não, acho que Deus está muito ocupado, eu vou dar uma ajudinha aqui, vou dar um empurrãozinho para ver se Deus faz as coisas. Sara chega para Abraão e fala assim: olha, a gente está esperando tantos anos, a gente não tem um filho. E ela diz: eu tenho uma serva chamada Agar, eu vou te dar ela como, você vai deitar com ela como se ela fosse sua mulher, e você vai gerar um filho nela, e nós vamos criar esse menino como se fosse nosso filho. E querido, só para você entender, eu sei que isso nos choca, mas era algo que não era incomum na antiguidade. E Abraão faz aquilo, ele se deita com aquela escrava, e ele tem um menino chamado Ismael. E os anos continuam passando, 12 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos, cerca de 24 anos. Quase 24 anos depois da promessa, Deus aparece para Abraão de volta e diz: eu não esqueci da minha promessa para você. Mas a Bíblia diz que depois disso, diante das palavras de Deus, Abraão, se lembra o que acontece? A Bíblia diz que Abraão dá risada. Vá comigo para Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 17, a partir do versículo 17. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é importante. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, irmão, olha só, cerca de 24 anos depois da promessa, Deus aparece para Abraão de volta e diz: olha, eu não esqueci da promessa que eu te fiz, e eu vou te dar um filho de Sara. E a Bíblia diz que Abraão dá risada. E ele fala assim: Deus, deixa que Ismael seja o meu herdeiro. Irmão, o que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus, quer saber? Está tudo bem entre nós, eu tenho um filho adolescente aqui, ele já tem 13 anos, esquece essa coisa de me dar um filho de Sara, deixa as promessas para Ismael e está tudo bem. Mas Deus diz para ele: não, eu vou te dar um filho de Sara. Agora olha só, um pouquinho depois disso, Deus aparece de volta para Abraão. E dessa vez, Deus é mais específico, e Ele diz: na próxima primavera, eu vou ter com você e Sara vai ter um bebê no colo. A Bíblia diz que quem escutava na porta da tenda dessa vez era Sara, e quem riu foi
Sara. Então vai comigo para Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 18, 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse, eu não ri. Muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né? Mas Deus ainda vem e remenda ela e fala, não minta, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Mas quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável, linear, onde existe uma ausência absoluta de medo, de insegurança e incerteza. Pelo contrário, talvez eu veja uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia vai falar de um homem chamado Moisés. Você nem precisa abrir. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Olha como esse texto é lindo. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo. Uau! Agora foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio e escondeu o corpo. A gente não sabe que nível de revelação que Moisés tinha do seu chamado, mas alguma consciência ele tinha do seu chamado, porque ele mata aquele egípcio para proteger um hebreu, ele esconde o corpo, e depois ele vê dois hebreus brigando, ele vai separar a briga, e quando ele vai separar a briga, a Bíblia diz que ele esperava que os seus irmãos o vissem como um libertador. Então alguma consciência ele tinha. Só que quando ele vai apartar a briga dos hebreus, eles olham para ele e falam assim, o que você vai fazer? Você vai matar a gente, esconder o corpo, como fez com aquele egípcio? E quando Moisés percebeu que o crime dele ia ser descoberto, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. Irmão, ele foge para o deserto e ele fica 40 anos escondido. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quanto tempo Moisés ficou no deserto? E a maioria diz 40 anos, mas na verdade foram 80. Porque 40 ele passou escondido. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, ele casa, ele constitui família. Irmão, pensa isso comigo. Esse cara tinha uma promessa de Deus, ele tinha um chamado de Deus, mas ele comete um crime e se passam 10, 20, 30, 35, 40 anos. Eu duvido que Moisés acreditava que Deus tinha alguma coisa para ele ainda. Mas de repente, num dia qualquer, e eu amo os de repentes da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça é uma espécie de um arbusto que tem na região, e por causa da falta de umidade, do calor, ela morre, resseca, e é normal essa árvore pegar fogo. O milagre não está nisso. Só que o fogo que essa árvore faz, eu não sei se aqui chama sapé também, que cai do pinheiro, que é aquele fogo de palha que a gente chama, que é aquele fogo forte, mas que some em segundos. E a Bíblia diz que ele viu essa sarça que ardia e não se consumia. E a Bíblia fala que Deus fala dessa sarça com Moisés. E Deus começa dizendo já, Moisés, eu escolhi você para ser um libertador. Querido, vá comigo para Êxodo capítulo 3, versículo 10. E deixa aberto aí, Êxodo capítulo 3. Versículo 10. Olha o que Deus diz para Moisés da sarça ardente. A palavra do Senhor diz assim, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos,
Eu não sei se sou eu que tenho problema, mas eu acho esse aqui um dos textos mais engraçados da Bíblia. E ver o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus é muito engraçado. Porque olha a resposta de Moisés para Deus. Vamos um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés diz para Deus assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e me disserem, o Senhor não te apareceu? O que ele está querendo dizer para Deus é o seguinte: Deus, eu estou escondido há 40 anos. 40 anos depois, eu vou aparecer diante do exército mais poderoso da terra, que é o exército egípcio, diante de todo o povo de Israel, que na época era cerca de 3 milhões de pessoas, e eu vou dizer que Deus me apareceu de um foguinho e mandou todo mundo me obedecer. Eles vão olhar para mim e vão dizer que eu fumei a árvore. Ele está dizendo: Deus, eles não vão acreditar em mim. Agora, irmão, Deus estava tão interessado em convencer Moisés, e esse texto é tão poderoso que Deus fala assim: Moisés, o que é isso na sua mão? Ele diz: é uma vara, um bordão. Deus fala: joga a vara no chão. Ele joga, e quando ele joga, ela se transforma em uma serpente. E o texto é engraçado, que a Bíblia diz que a serpente avançou em Moisés, ele saiu correndo dela. Eu imagino Deus olhando na árvore, né, e Moisés correndo com a cobra atrás dele. Chega uma hora que Deus fala assim: pega a serpente pela cauda. Ele pega, ela se transforma numa vara de volta. Ele fala: Moisés, você vai diante de todo o povo e você vai fazer esse milagre. E se eles não crerem no primeiro milagre, talvez eles vão crer no segundo. Deus fala: põe sua mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus fala: tira. Quando ele tira, a mão está branca de lepra, a pior doença que existia na época. Deus fala: põe a mão no peito de volta. Ele coloca. Deus fala: tira. Quando ele tira a mão está sã de volta. Aí Deus fala assim: olha, se eles não acreditarem no segundo milagre, talvez eles acreditem no terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água em terra seca, ela vai se transformar em sangue. E aí Moisés, diante desses efeitos, a lá Steven Spielberg, Moisés se enche de fé e fala: Deus, é isso aí mesmo, eu vou lá, vou fazer os milagres, vou fazer cobra, sangue, vou fazer essas coisas, Deus, é isso aí, vou lá. É isso que Moisés faz? Não. Olha a resposta de Moisés para Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo, não consigo falar bem. E para mim esse é um dos textos mais poderosos das Escrituras. Deus fala para ele: Moisés, quem fez o ouvido, o que ouve, ou o surdo? Quem fez os olhos, o cego, ou que enxerga? Quem fez a boca, o mudo, o que fala? E ele diz: fui eu, e eu vou encher a sua boca, eu vou te dizer o que falar. Quando você abrir sua boca, você eu falando, você vai ser meu porta-voz, eu vou encher você do meu espírito, e quando você abrir sua boca, vai ser eu falando. E aí Moisés se encheu de fé e falou: Deus, é isso aí, o Senhor vai me encher, vai falar através de mim, vamos lá. É isso que aconteceu? Não. Olha a resposta de Moisés para Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Ele respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Irmão, a Bíblia diz que nessa hora se acendeu a ira do Senhor. Você consegue perceber que Moisés foi o único cara da Bíblia que teve a moral de tirar Deus do sério? Eu na minha criatividade já imagino Deus assim, ó: Moisés, nós vamos fazer o seguinte, olha o que Deus faz. Deus fala assim: Arão, teu irmão está vindo lá. Ele fala: ah, está vindo mesmo, Deus. Deus fala assim: Arão fala bem, não fala? Ele fala: Arão fala, eu não, Arão fala. Aí Deus fala assim: então nós vamos fazer assim, Moisés, eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo, telefone sem fio, vou levantar um porta-voz para te ajudar, pode ser assim? Aí eu imagino Moisés coçando a cabeça falando: ah, Deus, acho que dá. E o texto termina engraçado, que Moisés vai saindo e Deus fala: Moisés, está esquecendo a vara para fazer o milagre da cobra. Esse é nosso herói da fé de Hebreus 11, homem do qual o mundo não era digno. Quando eu olho para ele, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear, eu vejo talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Um último exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Gideão, logo depois da morte de Moisés, quando o povo começa a entrar na terra prometida. Deus manda eles expulsarem
todos os povos, e esse é um dos períodos mais tristes da história de Israel, porque o povo é liderado por Josué, e eles entram na terra prometida, eles não obedecem a Deus. E presta atenção nisso, pouco mais de 100 anos depois, pouco mais de uma geração depois, esse povo estava totalmente afastado de Deus. Eles tinham se contaminado com os outros deuses. A Bíblia fala que os midianitas vieram como enxames de gafanhotos, e eles atacavam os hebreus, eles destruíam a colheita, eles matavam os animais, eles roubavam, e a Bíblia diz que Israel teve que subir para morar escondido nas montanhas. Irmão, quando Gideão nasce, tinha passado um pouco mais de 100 anos da entrada na terra prometida. E Gideão, ele cresceu ouvindo dos seus pais, dos seus avós talvez, as histórias do que Deus fez, de como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus derramou as 10 pragas sobre o Egito, como Deus se manifestou numa coluna de fumaça, numa coluna de fogo, como Deus derramou o maná do céu, como Deus derrubou as muralhas de Jericó. Mas quando ele olhava para a sua vida, apesar de conhecer todas as histórias do que Deus podia fazer, ele olhava para a sua vida, ele não via nada. Ele via que eles estavam escondidos, perseguidos, passando necessidade. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele está malhando trigo num lagar. Você sabe o que é um lagar? Lagar é uma vasilha um pouco maior do que a circunferência de 2 braços, que era usada para pisar, prensar uva. Agora, por que cargas d'água Gideão estava malhando trigo num lugar de pisar uva, que não era o propósito daquilo? Querido, para mim parece simples. A Bíblia diz que ele estava num campo aberto, debaixo de uma árvore. O instrumento de malhar trigo era um moinho grande. Para mim, o que Gideão estava fazendo era trabalhar um pouco de comida, de farinha, para cuidar da sua família. E se ele visse o inimigo vindo de longe, ele conseguia juntar a sua comida e fugir. Agora, Gideão já devia ter imaginado como seria ouvir a voz de Deus, como seria ver um anjo, como seria ver uma manifestação sobrenatural de Deus, como ver uma manifestação como os profetas viram. Mas quando finalmente o anjo do Senhor aparece para Gideão, e dentro da teologia a gente entende que quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, no singular com letra maiúscula, isso é uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele, eu creio que o próprio Jesus, e ele diz: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. A sinceridade dos heróis da fé. Gideão não cai de joelho, não adora, não louva o Senhor, mas sabe o que ele faz? Ele rasga o seu coração e ele diz: o Senhor nos abandonou. Ele diz: o Senhor nos abandonou. Ele diz: o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Se o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo massacrados pelos nossos inimigos. E o anjo do Senhor fala: mas eu escolhi você, eu vou te levantar como um guerreiro. Ele fala: eu não. Eu sou da menor tribo, na menor tribo eu sou do menor clã, no menor clã eu sou da menor família, eu sou o menor da minha família. Você errou a pessoa, eu não sou essa pessoa. Mas o Senhor fala com ele: eu escolhi você. E isso mexe com o meu coração, porque Gideão tem uma faísca de fé. Ele não estava crendo ainda, porque ele diz assim: ó, se é o Senhor mesmo, me deixa até em casa e preparar uma oferta. Lembra que a dificuldade aqui era o alimento. A Bíblia diz que ele vai para casa, ele prepara um cordeiro, ele prepara pães sem fermento, e ele traz aquela oferta. Quando ele traz a oferta, o anjo do Senhor diz: põe na pedra a tua oferta. Quando ele põe, ele toca a oferta e sai fogo do altar e consome a oferta. Às vezes a gente tem que provocar o céu. Nessa hora Gideão pula para trás e fala: Deus está aqui mesmo. Mas sabe o que mexe o meu coração? Por 3 vezes, Gênesis capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, por 3 vezes o anjo do Senhor tem que aparecer para Gideão e dizer para ele: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por que o anjo do Senhor vem para ele 3 vezes e fala: não tenha medo, você não vai morrer? Porque o que existia no coração desse homem era medo de morrer. Mas apesar do medo, sabe o que Gideão faz? Ele anda como quem crê e ele obedece. Querido, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente valoriza demais o sentimento da fé, e a gente valoriza de menos a atitude da fé.
É claro que o quadro perfeito é quando as duas coisas estão juntas, quando o nosso coração está bombando de fé, quando a gente está com coragem, o nosso coração está cheio de fé, de alegria, e a nossa atitude é de fé também. Mas isso talvez aconteça em poucas vezes. A gente que está pastoreando há muito tempo, eu tenho certeza que o pastor Carlos vai concordar comigo. A gente encontra sempre dois tipos de pessoas na igreja. Irmão, tem gente que você provoca a fé da pessoa muito fácil. Você fala qualquer coisa, o cara, ele crê. Mas às vezes a atitude não é de fé. Você quer que eu te dê um exemplo? Quando Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus fala, eu vou ser morto. Pedro cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção, ele fala, de jeito nenhum, me matam, mas não tocam em você. O sentimento era de fé, mas a atitude, antes do galo cantar 3 vezes, ele negou 3 vezes. Agora tem outras pessoas que a fé talvez não fosse como elas gostariam. Não é que elas não tenham fé, elas têm fé. Mas no meio do pacote da fé existe medo, existe insegurança, existe incerteza. Mas apesar do sentimento não ser como essas pessoas gostariam, elas não andam por aquilo que elas sentem. E elas andam como quem crê, exatamente como os nossos heróis da fé. Eu quero que você repita algo comigo, diga assim, eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Querido, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade, eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci num ambiente onde a fé foi muito estimulada. O que eu quero dizer com isso? Eu venho de uma família pobre. A gente nunca passou fome, graças a Deus. Mas o que é, pastor, uma família pobre? Irmão, refrigerante lá em casa era uma vez por mês, quando fazia aquela compra do mês, que os irmãos ficavam botando copo um do lado do outro para medir, para ninguém tomar mais. Eu lembro o sacrifício que foi para o meu pai me dar uma bicicleta usada quando eu era criança. Então assim, se quer um videogame, vai orar, porque dinheiro não tem. Quer uma bicicleta? Vai orar, porque dinheiro não tem. Eu cresci indo para impactos de evangelismo, vendo pessoas serem curadas, levantar de cadeira de roda. Eu cresci, eu vi meu pai ser curado na igreja, sabe, aquelas reuniões de círculo de oração da irmã do coque. Eu piro, eu gosto demais. Vem a irmã rodando já, ela tem um freio tipo freio a ar de caminhão, que ela roda e já mete um terra depois, né, assim. Cheio, eu gosto, irmão, eu gosto. É isso aí. E ser revelado com cirurgia marcada e alguém falar, eu vi uma mão passando no seu abdômen, vai fazer os exames. E meu pai estava completamente curado. Eu cresci num ambiente de fé. As primeiras mensagens que eu preparei e preguei na minha vida foram mensagens falando de fé. E o sentimento da fé nunca foi muito complicado para mim. Mas querido, há mais ou menos 15 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. Eu espero que tenha sido a primeira, a última e a única. Eu com 16 anos, eu entendi meu chamado. Com 16 anos, num culto, numa igrejinha de madeira lá em Curitiba, eu falei, eu vou ser um pastor de tempo integral, vou viajar pregando. E eu persegui isso. Eu e a Dani, a gente casou em 2006. E logo que a gente casou, a gente fez um planejamento para em 5 anos os dois estarem em ministério em tempo integral. E a gente clamou muito por isso. E eu lembro, queridos, que por 4 anos eu chorei para Deus pedindo para ir para tempo integral. E eu ia para a presença do Senhor, eu falava, Deus, está cheio de picareta aí. Esse ano foi incrível, inclusive, né? Falei, pô, Deus, está cheio de picareta, fazendo a coisa errada, eu quero ser pastor. E por 4 anos Deus me falou, ainda não. Irmão, eu lembro que quando estava chegando o final desses 4 anos, eu acordava às 7h30 da manhã para ir para o trabalho. E eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a acordar às 7, às 6h30, às 6, às 5h30. Eu acordava às 5 horas da manhã todo dia. Às vezes a gente precisa provocar o céu.
Eu lembro que eu abria a janela do apartamentinho que a gente morava, eu fazia meu chimarrão, e eu falava, Deus, o sol não nasceu ainda, mas eu estou aqui te esperando. Eu falei, Deus me aceita. E queridos, eu lembro que numa manhã dessas, eu ouvi de uma forma muito clara de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem com muitos testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz audível de Deus o tempo todo. Isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade, disciplina, nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E eu estou orando e Deus me falou de uma forma muito clara. Ele falou assim, Farley, em 6 meses você pode pedir demissão do seu trabalho, porque eu vou cuidar de você. Irmão, eu tenho até hoje isso escrito no caderninho. Aquilo foi tão forte que eu terminei meu período de oração. A Dani levantou, a gente ia junto para o trabalho, eu deixava ela primeiro. No caminho, a gente sempre conversava, nós vamos juntos para o tempo integral. Mas nessa conversa eu falei, amor, eu acho que Deus falou comigo. E Deus me falou que em 6 meses eu posso sair do trabalho, porque Deus vai cuidar de mim. A primeira coisa que testificou foi minha esposa dizer, eu creio que foi de Deus mesmo. E eu lembro que eu abri para o pastor, que era o meu pastor direto, lá na comunidade Alcance. Eu fiquei 13 anos lá com o pastor Luciano Subirá. Eu cheguei para ele, contei a história, ele falou, Farley, não conta isso para ninguém, vamos só orar por isso. Mas eu acho que uns 15 dias depois, a gente foi numa reunião de oração que acontecia na terça-feira à noite lá na Alcance. E aí a gente estava orando lá, e de repente o pastor Paulo Subirá, que é irmão do pastor Luciano, chegou para mim e falou assim, Farley, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ele falou, olha Farley, você sabe como que é profecia? A Bíblia diz que toda profecia deve ser julgada, a Bíblia diz em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, fala logo. Ele falou, não, mas é que é muito específico. Eu falei, cara, pode falar. Ele falou, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, até escorei na mesa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus me falou que em 6 meses você está liberado. Irmão, era tudo que eu precisava. Eu lembro que eu peguei um calendário, marquei 5 meses. Que eu falei, ó, quando chegar 5 meses aqui, eu vou pedir para a empresa me desligar, porque eles vão pedir para eu treinar alguém, e não deu outra, foi isso que aconteceu. Eu não quero gastar tempo nisso, mas Deus fez um milagre também. A empresa não mandava ninguém embora, uma empresa gigantesca, o grupo RPC, que é como se fosse a RBS aqui, né? Eu era um executivo de contas lá, e Deus fez um milagre. Eu tive que falar com o dono da empresa, eles me mandaram embora com todos os direitos, e eu saí, assim, milagre, ó, não. E eu fiz uma carta dizendo, eu vou ser um pastor de tempo integral. E eu né, irmão, fiz uma prova com Deus, e eu consegui sair do trabalho. No meio disso, Deus fez mais um milagre. Quando eu e a Dani, a gente estava com mais ou menos 1 ano de casados, a gente começou a tentar engravidar. E sempre sonhei em ser pai, a gente começou a tentar engravidar, essa gravidez não vinha. E eu lembro que a gente foi no médico dela, e a gente falou, olha, a gente está tentando engravidar e não consegue. Ele é um médico cristão também. Ele falou assim, olha, vocês estão fazendo a tabelinha para ver os dias de fertilidade da sua esposa? A gente falou, não. Ele falou, então eu vou tentar. Ela falou, seu ciclo menstrual é certinho? Ela falou, então eu vou te contar os dias de fertilidade aqui. Ele falou, se vocês não engravidarem em 3 meses, um dos dois está com problema. Irmão, acho que a gente tentou por 6 meses e essa gravidez não vinha. A gente voltou para esse médico e a gente contou a história para ele. E ele falou assim, um dos dois tem um problema, com certeza. Ele mandou cada um de nós para um especialista. Irmão, o que eu ouvi do especialista foi o seguinte: saiu o resultado do meu espermograma, e esse médico me chamou e falou assim, deixa eu te explicar qual que é a tua situação. Ele falou, para sua esposa engravidar, precisa de um espermatozoide entrar no óvulo. Só que para um entrar, você precisa de 150 mil espermatozoides batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um entrar. Ele falou, deixa eu explicar a tua situação. A sua contagem de esperma é tão baixa que mesmo que fosse tudo, você não tem nem perto dos 150 mil. Eu falei, misericórdia.
tô meio aguado. E ele falou, não, e pior ainda. Eu falei, credo. Ele falou, do pouco que você tem, metade do que você tem é morta. Eu estava quase dando um soco nele. E ele falou, a outra metade não tem motilidade. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, eles não se mexem. Eu olhei para a Dani e falei, amor, estou falhado. Irmão, eu estou rindo hoje, mas esse médico olhou para mim e falou assim, ó, você nunca vai ter filho de forma natural. A única possibilidade de sua esposa engravidar é se vocês fizerem uma inseminação artificial in vitro, que é a mais difícil que tem. A gente vai tirar o óvulo da sua esposa, vai fecundar, vai achar 2, 3 espermatozoides bons, vai fecundar em laboratório e vai colocar na sua esposa de volta, e ela tem 33% de chance de engravidar. Na época, eu acho que um ciclo desse custava 12 mil reais. Irmão, a gente tinha acabado de vender um terreno, a gente poderia fazer um ciclo. E a gente saiu, eu saí muito triste, irmão. Eu falei, Deus do céu, a vida inteira sonhei em ser pai. E a gente ficou, olha, vamos fazer o tratamento. Irmão, me deu um lampejo de fé. Eu falei, Dani, quer saber? A vida inteira eu sonhei em ser pai. Eu falei, a Bíblia fala que Deus escolheu as estéreis. Eu falei, eu sei que são as estéreis, mas vou pegar uma carona aqui. Falei, não vou fazer esse tratamento não. Falei, Deus vai fazer um milagre aqui. A única coisa que eu fui fazer é que o médico me mandou tomar vitamina E, porque pode estimular a produção de espermatozoide. Tomei o primeiro comprimido de vitamina E, me encheu de brotueja. Alérgico à vitamina E. Eu falei, ou eu sou muito urucado, ou Deus quer fazer alguma coisa aí, né? Irmão, a gente passou, eu sempre fico na data aqui com a Dani, mas na minha cabeça eu acho que uns 2 anos tentando engravidar, e essa gravidez não vinha. Irmão, não sei se você já passou por isso, mas é extremamente frustrante. Porque a Dani atrasava meia hora a menstruação, a gente na fé ia comprar um teste daquele, né, de gravidez. E eu não sei quem já passou por isso, mas fere o coração. Porque você compra aquele negócio, a Dani era meio pilantra, porque ela dava um xixi, tipo a minha parte de fazer um xixi. Eu que tinha que fazer o teste sempre, né? Então você pega aquele potinho cheio de xixi, você põe aquele palitinho e 2 risquinhos está grávida, 1 risquinho não está. E aí você põe e fica 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 1 risquinho. 1 vez, 2, 5, 10, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 1 risquinho. No meio o cara faz um teste de Covid, 1 risquinho, 2. Provérbios fala que a esperança frustrada adoece o coração. Sabe qual é a consequência de você colocar sua fé e esperança numa coisa que não acontece? É o seu coração ficar ferido, frustrado. E isso te leva para uma coisa que talvez muitos de vocês estejam passando, que é o medo de crer. Você começa a deixar de crer para não se ferir. Querido, mais ou menos 2 anos tinham se passado, a gente foi naquela mesma reunião de oração, numa outra semana. Reunião de oração é um negócio perigoso. E a gente estava orando lá, e de repente um outro pastor da igreja me chamou e falou assim, Farley, sua esposa está aqui? Eu falei, tá sim. Ele falou, chama ela que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E ele falou assim, por que vocês não têm filho? Eu falei, puxa pastor, eu tenho um diagnóstico de infertilidade. E ele falou assim, mas Deus me falou que está dando um filho para vocês. Irmão, e eu tinha uma coisa no meu coração, que um dia alguém ia me dar uma palavra e ela está grávida. Quando ele falou, Deus me falou que está dando um filho para você, eu já saí pulando, falei, amém, eu creio, é verdade, eu tomo posse, eu creio, Deus vai me dar. Eu sabia que uma hora eu ia receber uma palavra. A gente foi embora. Eu acho que umas 2 semanas depois, a Dani começou a ter muito desconforto gástrico. E ela falou, Farley, eu vou ter que ir no médico. Levei ela no médico, a gente está lá, o médico está examinando ela. E aí o médico vira para ela e fala assim, você não está grávida não? E nós dois falamos, não. A esperança frustrada adoece o coração. Ele falou, puxa, mas por garantia, eu vou coletar seu sangue e vou fazer um teste beta-HCG, para ver se você não está grávida mesmo.
Ele falou, 14h está pronto o exame. A gente saiu meio em silêncio. A gente tinha medo de falar um com o outro. E de repente me deu um negócio, falei, Dani, eu vou crer nesse negócio, eu vou crer que você está grávida. E a gente foi cada um almoçar num lugar, eu marquei de encontrar com ela 14h. Eu não sei por que o que aconteceu, mas eu atrasei um pouquinho. E quando eu cheguei na clínica, ela já tinha entrado, aí eu entrei na clínica, eu pisei na frente da clínica, ela veio arrastando o pé com uma folha na mão, chorando. Falei, o que foi, Dani? Me mostrou o papel, eu olhei, estava grávida. Aí eu falei, tá grávida, eu vou ser pai, eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Eu falei, Deus, 4 anos numa empresa dessa, eu peço demissão, o Senhor faz o milagre do filho. É que eu não sei se você já descobriu, irmão, se você não descobriu ainda, você vai descobrir. Deixa eu te falar uma coisa que não muda, Deus gosta de complicar. A gente está falando de Abraão, olha a promessa de Deus para Abraão. Abraão, através de você eu vou fazer um povo para mim, eu vou começar de volta, teus filhos vão ser tão numerosos quanto o pó da terra, quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Só que Abraão, esse cara que a promessa de encher a terra com a sua descendência, era casado com uma mulher chamada Sara, e Sara era estéril. Mas Deus faz um milagre, e nasce Isaac, Isaac dá continuidade à promessa, e Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca, ele vai continuar a promessa, e Rebeca era estéril. Mas Deus faz um milagre de volta, nasce Jacó e Esaú, Deus faz esse milagre de volta, Jacó vai dar continuidade à promessa, e Jacó se apaixona por uma moça chamada Raquel, e Raquel era... vai se lascar, né, irmão? Agora tem uma coisa, quando Deus faz milagre tipo ostentação. Porque hoje eu tenho o Caleb de 13 anos, a Nicole de 11 e a Luísa de 10. Ah, é? E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. É isso aí. Irmão, eu tinha pedido demissão do meu trabalho. Eu peguei minha rescisão e eu falei, olha, eu consigo viver com essa rescisão acho que 8 meses. Se eu não me engano, eu fiquei 10 meses. Eu lembro que chegou um domingo de abril, meu filho ia nascer em maio, o Caleb nasceu dia 14 de maio. Eu fui para um culto no final de abril, e se eu não me engano, eu tinha os últimos R$270 na conta. Eu lembro que eu falei para Deus, irmão, foi tão assim que durante a gravidez inteira do Caleb, a única coisa que eu comprei para ele, foram 3 chip-tops. A gente, né? Eu lembro que eu cheguei num culto, eu falei, Deus, o Senhor me chamou. Eu não tinha nenhuma promessa da igreja. Eu estou servindo aqui de tempo integral. Eu falei, mas Deus, eu tenho os últimos R$270 na conta. Semana que vem eu vou pagar luz e água e o meu dinheiro vai acabar. E o meu filho vai nascer. Eu falei, Deus, me diz o que eu preciso fazer. Irmão, naquela noite, eu ganhei uma oferta de R$1.000. Mas você entende que isso não mudava grande coisa da minha história? Quando eu cheguei na comunidade Alcance, eu já tinha livro publicado, eu já saí em alguns lugares para pregar. Mas eu parei de sair, por quê? Porque eu queria construir algo na minha casa. Eu falei, eu quero construir aqui, para que um dia os meus pastores me enviem. E foi o que aconteceu. Mas eu lembro que o meu dinheiro acabou, e eu fui para diante de Deus, e eu cheguei para minha esposa e falei, amor, já sei o que eu vou fazer, eu vou ter que começar a sair em alguns lugares para pregar de volta. Falei, vou pegar livro em consignação, vou sair para pregar, ganhar oferta e vender material. Eu cheguei para o pastor Marciano, o pastor Luciano não estava, e falei, pastor, deixa eu te explicar, meu dinheiro acabou, meu filho vai nascer em 2 semanas. Eu falei, eu faço muita coisa aqui na igreja hoje, mas eu preciso sair para pregar, para levantar sustento. E ele falou assim, você já fez alguma agenda? Eu falei, ainda não. Valorizar, né, irmão? Passa, né? Ele falou, você acha que dá para esperar a semana que vem? Eu falei, até semana que vem acho que dá, sim. Ele falou, não, eu quero conversar com o pastor Luciano.
Na semana seguinte, os dois me chamaram, eles falaram assim: Farley, não é uma promessa, isso era comecinho de maio já, não é uma promessa, mas a nossa pretensão é te estabelecer como pastor em dezembro. Falou: a gente não pode te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Agora, por outro lado, a gente não queria que você começasse a se ausentar da igreja justamente agora que você está quase sendo ordenado. E eles falaram: a gente tem uma proposta para você. Eu falei: qual é? Eu lembro que ele brincou comigo, ele falou assim: olha, a secretária da igreja acabou de pedir demissão. Você quer ser a secretária da igreja até dezembro? Eu falei: quero. E foi aí que eu comecei a ter um salário de secretária da igreja. Agora, querido, até esse momento, a grande crise da minha fé não tinha vindo ainda, ela começou depois disso. E de repente, irmão, parece que Deus parou de falar comigo. Eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. Deus não falava mais comigo. Eu lia a Bíblia, Deus não falava comigo. Eu jejuava, Deus não falava comigo. Eu ia orar, parecia que a minha oração não passava do teto. E eu comecei a entrar numa crise, eu comecei a duvidar das coisas que eu sempre acreditei. Eu fiquei numa sequidão tão grande, irmão, que eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado. Eu comecei a duvidar que eu deveria ter saído do trabalho. Eu comecei a duvidar que eu era um pastor mesmo. E logo no momento que eu estava vivendo tudo que eu sonhava, o que eu sonhava? Sonhava em estar no ministério em tempo integral, já estava. Sonhava em ser um pastor, ia ser ordenado dali a alguns meses. Sonhava em ser pai, meu filho tinha acabado de nascer. E parecia que tudo tinha secado. Esse tempo que eu dei os passos de fé, irmão, recebia palavra profética em tudo quanto é lugar. Chegou num nível que eu falei assim: não, acho que se eu estiver num culto com o Todd White aqui, se tiver só eu no culto, ele vai dar uma palavra para alguém que passar na rua, mas não vai dar para mim. Irmão, comecei a revirar a minha vida, porque eu falei: eu devo ter aberto alguma brecha para que o miserável do Satanás entrasse na minha vida e roubasse minha fé. Irmão, comecei a vasculhar a vida, confessar tudo. Irmão, confessei até coisa que eu não fiz, né? Deus me perdoa, mas eu nunca fiz isso. Mas por via das dúvidas, já vou adiantado. Irmão, vasculhei a minha vida e comecei a orar, a jejuar. Irmão, nada acontecia. Eu lembro que eu abria meu coração e chorava com a minha esposa. Eu falava: Dani, o que está acontecendo comigo? Eu nunca fui assim. E a minha crise eu falei: olha, eu não quero mais poder, eu não quero mais autoridade, eu não quero nem mais fé. Eu só quero ser do jeito que eu fui sempre. Eu falei: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Irmão, e depois de orar muito, jejuar muito, buscar muito, sabe o que aconteceu? Nada. Essa crise da minha fé foi tão grande, irmão, só para você entender. Irmão, eu já preguei em tudo quanto é canto que você possa imaginar. Faz 15 anos que eu estou viajando esse Brasil, Europa, África. Já peguei em lugares que eu nunca imaginei. E eu sei que uma das características principais que Deus tem para mim é a pregação. Só que essa crise foi tão grande que eu não conseguia mais preparar uma mensagem. Eu lembro que um dia a gente foi sair para um culto de jovens, e a gente saiu de carro de casa, a Dani olhou para mim e falou assim: o que você vai pregar hoje? Eu falei: vou pregar tal coisa. Ela falou assim: de novo? Eu estufei o peito, Gaudério. Falei: de novo? Se Deus não me fala nada, eu não vou inventar nada para o povo. Só fala com as pessoas que Deus falar comigo. Bem galão. Mas por dentro morrendo de medo, falando: meu Deus, daqui a pouco você é um pastor de tempo integral e não vou mais ter o que falar. Irmão, eu entrei numa crise tão grande que eu cheguei para minha esposa um dia, eu falei assim: amor, a gente precisa entender se é para a gente ser ordenado mesmo. Eu lembro que as pessoas vinham até mim, me abraçavam na igreja, estava chegando a nossa ordenação, e elas falavam assim: daqui a pouco você vai ser meu pastor. Eu dava um sorriso amarelo e olhava e pensava assim: se essa pessoa soubesse que daqui a pouco ela vai ter um pastor que está sem fé, eu me achava uma fraude. Eu cheguei para Dani um dia e falei: amor, a gente precisa entender se vai ser ordenado ou não, porque eu estou perdido. E querido, eu fui para a presença de Deus, nada aconteceu, nada. Mas eu tive uma convicção racional. Eu lembro que eu saí de um período de oração, um dia eu falei para ela assim, eu falei: amor,
se Deus nunca voltar a falar comigo, olha o nível de loucura. Eu achava, pastor Caso, que Deus podia nunca mais falar comigo de volta. Eu falei assim, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência, em cima daquilo que Deus já falou. E eu vou continuar andando como quem crê. E eu falei, a gente vai ser ordenado. E eu lembro que chegou o dia da nossa ordenação, e fizeram uma grande festa lá na Alcance. Só eu e a Dani fomos ordenados aquele dia. E eu lembro que a gente faz sempre do mesmo jeito. Lá hoje a gente também faz lá na Cornerstone. Eles colocaram 2 puffs, nós ajoelhamos no altar, e o presbitério da igreja subiu para profetizar sobre nós. E o pastor Francisco, que nos deixou, faleceu uns 2 anos atrás, era ele que ordenou o Luciano também, era um dos anciãos da casa. Ele chegou, ele não sabia nada do que estava acontecendo, a igreja cheia. Ele parou do meu lado e ele juntava o pezinho assim, alinhava o bigode, acho que dava uma ativada no dom profético, né? Tipo... E ele começou já dizendo assim, por muito tempo você não tem ouvido a voz de Deus, na frente de todo mundo. Por muito tempo você não tem ouvido a voz de Deus. Por muito tempo você não tem sentido a presença de Deus. Por muito tempo Deus não fala com você. Ele falou, mas Deus me manda te dizer uma coisa nessa noite. Porque você decidiu ser obediente, mesmo durante o silêncio de Deus. Ele falou, agora Deus vai começar a falar. Você vai voltar a ouvir. Você vai voltar a sentir. Você vai voltar a saber o que Deus quer falar com você. E ele terminou ainda dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus te dará muitas novas mensagens, basta você crer. Irmão, olha só, eu queria amarrar tudo isso com um texto, eu quero que você não se distraia. Vá comigo bem rápido para Romanos capítulo 1, versículo 5, olha que texto precioso. Eu quero amarrar tudo isso com esse texto. Paulo diz aos romanos assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Irmão, deixa eu te falar, se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Eu estava pensando que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. As pessoas, eu estou caminhando para o fim, as pessoas tendem a confundir muito esse texto, você não precisa abrir. Lucas 17:6 diz assim, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eu já vi as pessoas fazerem assim as interpretações mais mirabolantes em cima desse texto, mas na verdade o que Jesus quer ensinar para a gente é simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? Esse texto eu quero que você abra, Evangelho de Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 30. Olha o que esse texto diz, irmão. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola apresentaremos? É como, repita comigo, como? Um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto das aves do céu aninharem-se à sua sombra. A primeira coisa que as pessoas ensinam errado sobre isso é dizer, Jesus ensinou que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a sua fé pode ser como um grão de mostarda. Qual é a diferença? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, a sua fé pode parecer pequena, mas se você usar ela como uma semente, você jogar ela na terra, você regar essa terra, ela vai crescer e ela vai estender grandes ramos. E sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e você mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita assim comigo, o limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo, ou seja,
A minha fé não tem limites. Irmão, eu vou contar uma história para você, eu vou encerrar com isso. Eu vou contar uma história muito conhecida, mas eu quero destacar alguns detalhes para você que talvez você nunca se atentou. A Bíblia fala de um dia em que Jesus pregou para uma grande multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que a gente está falando de uma multidão aqui entre 10 e 20 mil pessoas. 20 mil pessoas é meio estádio. Você consegue imaginar o que é para Jesus e mais 12 homens ficar atendendo 20 mil pessoas? Você pode imaginar o quanto isso foi cansativo, trabalhoso, o que demandou atenção, tempo. E a Bíblia diz que quando começa a cair o fim da tarde, Jesus olha para os discípulos e fala assim: puxa, eu não queria despedir essa multidão sem nenhuma comida. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus, olhando para 20 mil pessoas e pensando, do que Jesus está falando? E Jesus fala assim: alguém aí tem alguma comida? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ora e multiplica os pães e peixes. E aí fala para os discípulos: ó, vai servindo o povo. Irmão, quanto tempo que leva para servir com um cesto 20 mil pessoas? Talvez isso tenha levado horas, irmão. Aí eu fico imaginando, depois de um tempo, depois os discípulos subindo o morro, andando, servindo aquele povo, os discípulos voltando, tudo esgolepado, carregando o cesto, falando: Jesus, deu boa, todo mundo comeu. Jesus fala: que bom, agora volta e recolhe o que sobrou. E eles voltam trazendo 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Quando isso acaba, Jesus, a Bíblia diz que está começando a cair a noite, e Jesus fala para eles assim: ó, entrem nesse barco e atravessem o mar em direção a Cafarnaum. Irmão, a Bíblia fala que, presta atenção nos detalhes, para você entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que quando eles saem, a correnteza e o vento era contrário. Você já tentou remar com correnteza contrária? E a Bíblia diz que eles saem remando e Jesus sobe no monte para orar. A Bíblia diz que quando chega a terceira vigília da noite, sabe quando é a terceira vigília da noite? Entre 3 e 6 da madrugada. Ou seja, esses homens tinham remado a noite inteira. A Bíblia diz que eles tinham remado já por 5 quilômetros. Sabe quanto tem a travessia ali? Exatamente 11 quilômetros. Ou seja, eles estavam na metade. Ir para frente e voltar dava a mesma coisa. A Bíblia diz que o barco começa a ser açoitado pela força das ondas e das águas. E a Bíblia diz que os discípulos começam a se desesperar, e Jesus resolve ir até eles andando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Jesus chega e eles veem o vulto de Jesus no escuro, eles se desesperam e gritam: é um fantasma! Irmão, eu sempre achei ridículo esse texto. Eu ficava pensando, como que pode 12 caras que andam com Jesus ver um vulto no escuro e pensar que é um fantasma? Mas, irmão, quando eu começo a imaginar a situação, quando eu começo a imaginar o medo, o cansaço físico, o cansaço mental, o medo de morrer, o medo de cair do barco, o medo de se afogar, eu consigo entender. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. A Bíblia diz que Mateus diz que quando eles viram o vulto de Jesus, eles ficaram aterrorizados. E eles gritam: é um fantasma! E nessa hora Jesus grita assim: não tenham medo, sou eu. E nessa hora levanta um homem do barco. Quem? Um homem de pequena fé. A Bíblia diz que Pedro se levanta e ele grita: se é o Senhor, me ordena e ter andando contigo sobre as águas. Querido, se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não conseguisse encontrar fé suficiente para pisar para fora daquele barco sem medo de se afogar, de morrer. Mas Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus diz vem, ele pula para fora do barco. Irmão, eu imagino isso, barulho de água batendo, remo batendo, gente gritando, e Pedro está ali, ele está andando sobre as águas, ele está olhando para Jesus, mas de repente ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para a força do vento, da água, e a Bíblia diz que ele teve o quê? A Bíblia diz que ele teve medo.
A Bíblia diz que ele teve medo e começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: mestre, socorro! E a Bíblia fala que imediatamente Jesus agarra ele pela mão e puxa ele da água. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a gente se apega demais à pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que naquela madrugada, 11 homens voltaram para casa com a história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um homem voltou com a história de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem que tinha fé como um grãozinho de mostarda, mas usou essa fé como uma semente de obediência, regou e viu ela crescer. Um homem que quando Jesus foi preso, para não ser relacionado com Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia fala que o Senhor deu uma outra chance para ele. Irmão, a Bíblia não conta isso, mas a história conta isso. Depois que Jesus encontra Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele começa a servir a igreja. A Bíblia fala que muitos anos depois, quando vem a perseguição romana, a Bíblia não traz o relato disso, mas a história conta que quando Pedro finalmente é preso pelo Império Romano de volta, dessa vez ele não nega, ele não foge, mas dizem para ele: nega a história do teu Jesus. Ele diz: eu não vou negar. Eles dizem: nega, senão você vai morrer igual ele. E dessa vez Pedro não nega, ele não foge, mas ele diz assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se você vai me crucificar, então me crucifica de cabeça para baixo. E a história conta que foi assim que Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Um homem de pequena fé. Queridos, em Marcos capítulo 9, versículo 24, a Bíblia conta a história de um pai. Isso mexe meu coração, com alguém que é pai de 3 crianças. A Bíblia diz que um pai chega para Jesus e fala assim: mestre, eu tenho um filho que é possesso de espíritos malignos. E ele diz: olha, esse espírito toma meu filho, ele arranja os dentes, ele espuma, muito característico de um endemoniamento. E ele diz: esse espírito joga ele no fogo, na água, tenta matar meu filho. E ele diz assim: mestre, você pode fazer alguma coisa? E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E eu amo os detalhes da Bíblia. A Bíblia faz questão de registrar que esse pai olha para Jesus com os olhos marejados de lágrima, e ele diz: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Ele está dizendo: eu creio, mas a minha fé precisa da sua ajuda. Eu creio, mas a minha fé não é toda certeza e convicção. Eu creio, mas você precisa provocar a minha fé. E às vezes eu me sinto como esse pai, querido, que diante de algumas circunstâncias da vida, olha e fala: Jesus, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Querido, eu não sei qual tem sido os seus dias. Eu não sei se quando você dobra o seu joelho na sua casa, que tipo de fé se consegue encontrar aqui dentro. Normalmente quando eu prego essa mensagem, o Senhor me fala de pessoas que estão cansadas de chorar por causa da mesma coisa. O Senhor me fala de pessoas que têm tido medo de crer. E às vezes uma coisa que o diabo joga no seu coração é: você não tem fé. Você não tem fé para isso acontecer. Mas a minha pergunta para você hoje aqui é: quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda que pode usar esse grãozinho como uma semente? Eu estou aqui para dizer para você que se você pode obedecer, você tem fé. Querido, mais do que trazer uma pregação, uma palavra de ensino aqui, eu acredito no meu coração, de todo o meu coração, em um ambiente profético de renovo aqui. Eu creio que existem alguns dias que Deus escolhe, às vezes, para pegar a nossa sementinha seca e regar essa semente. Baixa tua cabeça, feche teus olhos. Eu não sei como foi seu ano, eu não sei como está seu coração nessas primícias, mas talvez essa seja a noite para você
fazer uma oração sincera como aqueles heróis da fé. Talvez seja a noite para você rasgar seu coração diante de Deus e falar: Deus, está tão difícil de crer, Deus. Talvez esta seja a noite de você dizer: Deus, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Talvez essa seja a noite para você rasgar seu coração e falar: Deus, eu não consigo entender. Deus, eu tenho medo de crer, mas eu quero o seu renovo nessa noite. Eu não aceito sair daqui como eu entrei. Essa palavra é para mim. Eu quero sair daqui com meu coração cheio de esperança, cheio de coragem, cheio de vigor. Sabe por que a gente faz um apelo às vezes? Não é para mostrar que a mensagem funcionou, para ficar bonito aqui na frente, mas é para dar para você a oportunidade, não de dar uma resposta para mim, nem para o pastor Casas, mas é para dar para você uma oportunidade de você, o seu relacionamento com Deus, você dizer: Deus, essa mensagem é minha, se não for para mais ninguém, ela é minha, eu quero declarar isso, eu quero ir para frente, eu quero rasgar meu coração, eu quero tomar posse desse renovo, dessa chuva, como foi profetizado aqui sobre a minha semente. Se você é uma dessas pessoas que precisa de um renovo da sua fé, eu quero que rapidamente você saia do seu lugar, você venha aqui para frente. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, essa é a hora de você talvez fazer uma das orações mais sinceras da sua vida.